Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bilake Talk. Meu nome é Douglas Romão Meu nome é Cauã Pablo. e hoje a gente vai conversar com vocês sobre como que a gente pode democratizar a inteligência artificial com dados utilizando o Microsoft Fabric e o Bilake. A gente vai trazer alguns assuntos relacionados a isso, algumas provocações e a ideia é fazer um bate-papo bem dinâmico aqui para entender essas possibilidades, entender um pouquinho do mercado e alguns desafios que a gente tem observado aqui, implementando o Bilake, trabalhando aqui na DataSide também, e como que a gente pode melhorar isso e garantir isso dentro das nossas organizações, né? Isso E aí. aí eu queria começar esse papo para a gente falar um pouquinho sobre qual que é a ideia por trás do ecossistema, quais são os desafios principais, o maior desafio que a gente sente hoje implementando esses recursos dentro da empresa. A gente tem um desafio muito grande que é principalmente relacionado aos dados dos clientes, né? Então, quando a gente pega uma estrutura de dado, assim, onde a gente pega um caso de uso, quer gerar valor para o negócio, etc., a gente constrói tudo isso, só que na hora que a gente vai ver a ponta final, né, realmente o insight do negócio, aquele dado muitas vezes está errado, né? Muitas vezes por falta de governança, né? Então, não adianta a gente falar de AI, de previsão, de machine learning, até mesmo de BI, sem ter um dado que está bem governado, né? Não adianta eu ter um dado financeiro, um dado comercial, um dado da minha empresa inteira ali dentro de um data lake, né? E não ter esse dado governado, né? Não ter regra de acesso, não ter esse dado catalogado, não ter um dicionário de dado para entender o que está ali dentro, né? O nosso principal desafio está muito mais na parte de estruturação ainda, né? Que é o que a gente vem falando há anos, e um pouco menos na parte do insight, vamos dizer assim, né? A parte do insight talvez seja mais a dificuldade de acessar a isso de forma correta, né? De tomar decisões efetivas, né? Se eu tenho um dado muito incorreto, eu não consigo tomar decisões efetivas sobre ele. Então, o nosso principal desafio está relacionado a isso. E a parte legal é que assim, a gente está falando de governança, e governança é tanto a gente controlar, a gente criar mecanismos ali para ter controle de acesso, segurança, garantir que as pessoas têm acesso nas informações que elas devem ter, mas é também de garantir que as informações elas vão estar organizadas de uma forma que vai ser mais fácil de a gente consumir elas. Então, no BI tradicional, antigamente a gente trabalhava para construir essas pequenas caixinhas e garantir que os dados estivessem organizados para que um BI conseguisse responder ou conseguisse, através de dashboards, mostrar essas informações. Para a inteligência artificial também não é diferente, né? A gente precisa trabalhar de uma forma que a governança trabalhe para entender as estruturas de caixinhas e organizar isso para que os dados fiquem fáceis para o consumo. Exatamente. Então, assim, a governança que a gente fala é de ponta a ponta, né? Não adianta a gente ter uma fonte de dado que foi preenchida errada, né? E eu ter uma super governança na parte do Data Lake, porque o trabalho vai se tornar realmente muito manual dessas transformações. E não adianta nada eu ter toda essa governança na fonte, eu ter toda essa governança na transformação, sendo que está todo mundo construindo o BI de qualquer forma, né? Tem gente que está conectando o BI no Excel, tem gente que está conectando o Data Lake, tem gente que está conectando direto na fonte, né? E aí, quando você pega para ver, tem 10 BIs respondendo a mesma coisa, só que cada um está com um número diferente, né? Aqui o faturamento foi 3 mil, aqui foi 3 milhões, aqui foi 300 mil, né? Porque cada um está numa fonte diferente. Então, quando a gente fala de governança, de dados em si, né, as pessoas olham muito para aquela etapa ali que ela está falando, por exemplo, de uma engenharia dentro do Fabric ou dentro de uma ferramenta específica de engenharia de Data Lake. Né? Mas isso está realmente no processo de ponta a ponta. Desde a pessoa que está imputando aquele dado, né? Não adianta aquela pessoa imputar aquele dado ali, olha, essa pessoa que está aqui na minha frente nasceu em 1800, né? E aquele dado vai representar alguma coisa no futuro. Né? E a hora que você vai fazer uma média de pessoas que frequentam aquele local, tem pessoas que frequentam há mais de 200 anos, né? E não faz sentido. Então, precisa ter um bom preenchimento dessas fontes, para que essas fontes sejam realmente confiáveis. Precisa ter uma etapa muito específica de ingestão para que isso ocorra bem, uma etapa muito boa de transformação daquele dado, e aí a gente define dicionário, catálogos e regras de acesso, e uma etapa muito específica também no que a gente chama de data mesh, né, que é o que essas áreas construírem os próprios dashes, mas com uma fonte única da verdade, né, não ter que ficar criando ou inventando moda para aquele dado. É esse insight aqui. Você vai construir esse KPI de faturamento, é esse dado que você precisa consumir. Né? Não existe Excel, não existe conexão direta com fonte, é uma fonte única da verdade ali para aquela empresa. É legal esse ponto que você comentou, porque aí a gente começa, para aqueles que não estão acostumados com esses conceitos, e a gente está falando já de governança de dados, estratégia de dados e como consumir isso com inteligência artificial, mas no fim das contas a gente está trabalhando o Data Lake, ele tem como grande premissa, para aqueles que não conhecem o termo, tem como grande premissa organizar e centralizar os dados para que ele seja essa fonte única da verdade. Então é como que a gente traz informações de diversos sistemas, aplicações, planilhas, e a gente centraliza isso e cria uma cadência, uma estrutura
para que esses dados eles façam sentido em conjunto. Então, ao invés de eu ter que ficar cruzando informações na minha cabeça, eu vou juntar essas informações num lugar único, vou colocar, despejar essa informação lá dentro e vou começar a criar camadas diferentes para garantir que essa informação ela esteja bem estruturada. E isso que é um ponto importante, né? Porque quando a gente está falando de governança, essa estruturação, essa divisão, subdivisão, seja por categorias, por tags, por departamentos, por essas caixinhas de conhecimento, elas são importantes desde o início na hora que a gente está pensando em governança. Porque se a gente não pensa numa estrutura positiva, que nem você falou, de ponta a ponta, e desde o começo isso, vai ser difícil lá na frente a gente tirar um insight que seja valioso. Até porque a gente trabalha com inteligência artificial hoje em dia, e isso já acontece com BIs, tá? Para a gente ter acurácia e ter garantia que aquela informação faz sentido e aquela informação está batendo com o dado real, a gente precisa ter uma estrutura bem feita. E senão, no fim das contas, a gente está só criando mais uma coisa que vai ficar em desuso porque o pessoal não confia que aqueles dados são os dados reais e são os dados que estão disponíveis de verdade. Exatamente. E é importante a gente definir quais frameworks, quais arquiteturas que a gente vai utilizar para aquele dado em si. É uma coisa que a gente vê muito. São empresas que começam uma determinada arquitetura, começam a montar algo e, do nada, decidem que vão mudar depois de um tempo no processo, sem gerar nenhum valor, nenhum retorno para o negócio, né? E elas definem que a ferramenta era o problema. Né? E aí a gente precisa definir, ter uma conversa muito bem específica no começo para já definir os frameworks, definir a arquitetura. E aí, por exemplo, né, a gente escolhe um dos assuntos que a gente está falando aqui é o Microsoft Fabric. Né? Se a gente escolhe o Microsoft Fabric, é uma ferramenta muito boa que a gente pode falar de governança. Quando a gente tem um OneLake, por exemplo, né? Se eu tenho dados já ingeridos dentro do Lake, eu tenho dados ingeridos dentro de um bucket no S3, eu tenho dado dentro de um Azure Databricks, eu consigo espelhar tudo lá dentro. Né? Eu tenho dado no SQL, eu consigo espelhar também lá dentro já. Além do Lake que eu ainda tenho outras fontes conectadas ali dentro desse OneLake. Né? Então é muito importante a gente ter uma conversa inicial, onde a gente define a arquitetura, o framework que a gente vai utilizar, até para ter uma visão mais completa daquele dado, do que ficar falando, olha, não deu certo esse Lake aqui em tal ferramenta, e então eu vou para outra. E em 3 meses a gente mudou a arquitetura, em 3 anos a gente mudou a arquitetura 3, 4 vezes. Né? Só que nenhum processo foi até o final. E até um dos pontos muito de dificuldade para a gente aqui, né? É definir isso muito bem no começo para que a gente não tenha retrabalho no final. Né? Então a gente vê muito, olha, a gente está com essa fonte aqui hoje, essa fonte de dado comercial, financeiro, etc. A gente está aqui. Só que na metade do caminho tudo muda. Muda a fonte, muda a arquitetura, vamos mudar tudo, vamos migrar tudo e, cara, tudo aquilo se perde, é jogado fora e recomeça de novo. Né? Isso não gera nenhum retorno para o negócio. Né? Não adianta, assim, um pipeline de gestão de dados, eu ingerir 10 tabelas, 20 tabelas, uma API, não é o que vai gerar retorno para o negócio. É o que eu faço com esse dado realmente, qual insight eu estou gerando. Né? Não adianta eu ter uma arquitetura definida, mudar isso toda hora, ou ter essa arquitetura bem definida, colocar o dado lá dentro, ou não fazer nada com aquele dado, ou se eu fizer algo com aquele dado, não ter uma acurácia correta. Né? Então, isso é um principal problema que a gente pega muito. Né? Então, ter retrabalho no final, ou ter uma falta de acurácia, ou ter os dados muito bem, muito mal, na verdade, governados, né? Então é um processo que precisa ser muito bem definido, né? A gente precisa decidir qual ferramenta a gente vai utilizar, a gente vai criar um framework ponta a ponta do que a gente vai fazer, quais são as áreas de negócio que vão ficar com aquele dado, quais são as regras de negócio que a gente vai aplicar para esse dado, para que não tenha retrabalho no futuro. Né? Quanto mais retrabalho eu tenho no futuro ali, talvez mais tempo que eu estou demorando para entregar um insight ou um dado para aquela área de negócio. Né? E isso aí é um grande problema que a gente vê. E aí a gente pode pensar que, pô, então eu tô ouvindo que o Cauê e o Douglas estão falando que a gente precisa de toda uma estrutura, pensar em arquitetura, definir uma coisa que vai, de repente, lidar aí com a empresa por 5, 10 anos, mas é muito tempo para a gente colocar isso, pô, eu vou gastar muito para fazer isso. E, na verdade, o que a gente tem visto, e a gente tem uma estratégia muito boa nesse sentido, é de que a empresa ela não precisa de todos os dados no dia zero ali, dentro do Data Lake. A gente pode, é um processo, assim, a gente conversa isso muito com os clientes. Mas quanto tempo a gente vai terminar o nosso Data Lake? Não existe terminar o Data Lake. Sempre vão existir fontes de dados novas, sempre vão existir sistemas novos, vão existir planilhas novas que foram criadas dentro das áreas. Então a gente precisa entender que o Data Lake é uma coisa viva. E que você pode começar com coisas pequenas. E essas coisas pequenas que vão retornar valor já, elas já podem ser usadas por um BI, podem ser usadas por uma IA, justamente para gerar retorno rápido e aquilo ali ser retroalimentado. Então a gente vai garantir que pequenas doses de entrega, ali, doses homeopáticas de implantação, vão fazer com que você já veja valor, até porque
o nosso CEO aqui, ele fala muito sobre isso, né? Que o Data Lake, no fim das contas, a criação do Data Lake é a criação do cano ali da casa, não é uma coisa que está aparente. Então, quando eu começo a criar BIs, eu começo a criar dashboards, começo a criar inteligência artificial consumindo esses dados, eu já estou mostrando valor para o negócio. E a gente não precisa de todo um caminho, anos trabalhando para construir isso. É uma construção contínua, seja a construção do Data Lake em si, seja a construção de indicadores de negócio que vão melhorar a performance aí das organizações. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro para vocês que, pensando na visão do Fabric também, é como que eu crio uma estrutura onde eu começo a levar informações para dentro do Fabric, do OneLake, e estruturar essas informações de uma forma que, claro, eu já estou pensando no futuro, mas eu já começo a tirar insights de forma bem rápida ali, porque eu já estou levando informações que são mais relevantes para o negócio naquele momento. Então, vou separar, segregar essas informações, já com governança, já com segurança, mas em pequenos pedaços. E esses pequenos pedaços eles já vão trazer valor para o nosso negócio. Exatamente. E a gente costuma falar, quando a gente pega um projeto, vamos dizer assim, com o Microsoft Fabric, que a gente vai construir um OneLake e ter tudo ali dentro, a gente está construindo uma catedral inteira, né? E essa catedral ela nunca vai ter fim, né? Porque a todo momento eu tenho mais dado, a todo momento eu tenho uma ferramenta nova, eu tenho uma nova regra de negócio que vai precisar ser aplicada. É algo realmente que vai crescendo ao longo do tempo, né? E se eu for esperar para ter tudo isso, eu vou demorar 2, 3 anos, né? Antes de começar um projeto que realmente gere valor para o negócio. Então a gente fala que a gente precisa ir construindo aos poucos essa catedral, né? Primeiro eu vou construir uma parede, primeiro eu vou ingerir um dado que talvez seja o mais importante para o meu negócio. Às vezes a gente vai falar de dado financeiro, às vezes a gente vai falar de dado de vendas, é o mais importante para o negócio. E vou gerar um caso de uso com esse dado, né? Eu vou levar esse insight para a minha área de negócio, eu vou construir uma previsão de faturamento, eu vou responder perguntas do negócio com esse dado, que ele realmente vai conseguir tomar uma decisão. Porque a coisa que a gente mais vê hoje no mercado são projetos que se iniciam, né, e falham no meio do caminho por causa disso. Porque o negócio ele investiu ali, né, as áreas de negócio investiram naquele projeto, só que não estão vendo nenhum retorno para a área dela, né? Durante um ano a gente não teve retorno, foi só construção, 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 mas não teve nenhum retorno. E na verdade isso não precisa acontecer, né? A gente pode ingerir ali em 2 meses, 3 meses, fazer toda essa parte de dado para aquela área específica e já liberar esse dado. Já vamos construir casos de uso aqui. E aí você vai ganhando mais força para estruturar novas coisas, até investir em mais inovações, porque você já teve um retorno, né? Uma área de negócio já teve o retorno que ela precisava. E aí você vai crescendo dentro dessa arquitetura. E aí um dos pontos que a gente fala muito aqui é que a gente vem vendo muito nos últimos anos que a gente tem muito paradigma de cada pessoa quer ver um insight de uma forma diferente, né? Então a área comercial quer ver o faturamento de uma forma diferente. A área financeira quer ver um insight de uma forma diferente, né? E uma das propostas que a gente tem dentro do Blake é justamente a gente poder personalizar como esse dado chega para a pessoa, que esse insight chegue para a pessoa de uma forma melhor, até a pessoa que não saiba fazer uma pergunta, ela consiga ter o insight que ela precisa, né? E até tomar uma ação melhor baseada naquele dado. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como a gente tem, literalmente, né, tentado quebrar um pouco esse paradigma de toda hora eu preciso de um BI novo, toda hora eu preciso de uma nova construção gigantesca, etc. Eu acho que esse é um ponto legal, porque assim, a gente conversa muito, a gente já tem mais de 10 anos de experiência aí construindo essa jornada de dados com os clientes, e a gente já viu por muitas experiências, muitos clientes que a gente já trabalhou, que, cara, a gente cria lá 300, 500 painéis, e no fim você vai ver a utilização daquilo lá, tem 5, 10 painéis que realmente o pessoal está usando, os outros foram só diferentes variações do mesmo painel que o fulano pediu, a determinada área entrou e queria ver de uma forma diferente, com um filtro diferente. Então a gente vê hoje um desperdício muito grande daquilo que a gente entende como indicadores que vão realmente trazer insights para o negócio. Então a proposta do Blake foi como que eu trago para dentro de uma plataforma um conceito de inteligência artificial que ela vai se conectar ao Fabric do cliente, ou vai se conectar à fonte de dados do nosso cliente, e através de formatos de treinamento, através da nossa engine que a gente tem ali dentro, que é o Brain Lake, a gente consiga entender o contexto do negócio, consiga inferir esse contexto dentro do negócio para poder entender quais são as perguntas, quais são os indicadores que realmente fariam diferença para a minha equipe de vendas conseguir trabalhar e conseguir ter uma performance melhor. E a gente trabalhar isso nos dados também, trabalhar isso na governança que foi aplicada para garantir que esses insights eles vão ser realmente válidos. Então, como que eu coloco uma inteligência artificial para conhecer realmente do negócio, entender de contexto, entender os dados que estão ali, se os dados são bons ou não, se a governança está boa ou não, se a estrutura do Data Lake está boa ou não, e a partir disso ela consiga gerar
insights e responder perguntas do negócio. E não só responder as perguntas, mas ela conseguiu gerar perguntas que talvez a gente nem esteja observando. Assim, a gente fica uma discussão que a gente tem muito com os clientes hoje é, ó, a ideia do Bilake não é só responder uma pergunta do seu negócio e dar um insight, né? E dar essa inteligência de negócio, mas é justamente conseguir pegar coisas que talvez a gente nem está observando. E, pô, uma variação que eu nem estava olhando, ele conseguir enxergar isso e já me dar como métrica para falar, Douglas, isso aqui você precisa estar olhando, você não está olhando, isso aqui vai ser o 80-20 aí da transformação do seu negócio. Exatamente. E aí é super importante a gente entender que, né, o legal da coisa, né, o boom de você implementar a inteligência artificial, não é para a gente sair no mercado falando, olha, temos inteligência artificial e é isso que importa. Né? É realmente qual valor isso está gerando para o negócio. E uma das palavras que a gente mais está escutando e falando esse ano, e que provavelmente deve ser o que mais a gente vai falar no ano que vem, é a palavra ROI. Né? Porque a gente precisa realmente gerar um retorno sobre aquilo que a gente está fazendo. Né? A cada dia a mais a gente vê, vamos dizer assim, por dia a gente vê 5, 10 ferramentas de AI sendo lançadas. Mas pouquíssimas delas realmente fazem algo que gera retorno e valor para o negócio. Né? Não adianta a gente só construir uma IA que é uma capinha de um OpenAI, uma API do OpenAI, e que isso vai ser gigantescamente importante para o negócio. Né? Isso aí, a gente entende, né, depois de tantas experiências nos clientes, que a gente precisa de um caminho, né, até chegar a realmente gerar valor para o negócio. A gente precisa pensar um pouco na segurança, a gente precisa pensar na governança, a gente precisa pensar em qual insight a gente está gerando, quais são as ferramentas, quais são as ações que a gente realmente quer com aquela IA, para que a gente não fique preso em muitas iniciativas, sendo que nenhuma delas está gerando valor para o negócio. Eu acho que a gente já está passando um pouco da fase dos últimos anos de falar, olha, temos IA na empresa para temos IA na empresa e realmente está gerando um valor para o meu negócio. Né? A gente conseguiu isso. E é isso que a gente vem tentando e vem dando muito certo dentro dos clientes. Né? Inclusive a gente viu em alguns, já tem estudos aí do MIT que saiu agora em agosto para setembro, falando exatamente isso, que mais de 95% dos projetos de inteligência artificial nas organizações, elas estão falhando. E elas estão falhando por motivos muito óbvios, assim, não tem uma estrutura boa de dados, a iniciativa ela foi feita top-down sem muita estratégia, e não tem uma estratégia de dados. Eu acho que é o principal ponto que a gente trabalha. Assim, inclusive, a gente teve muita discussão em cima do Bilake sobre como que a gente constrói uma plataforma que ela não vai ser só mais uma capinha de GPT, como o Cauã comentou, garantir que ela vai entender o contexto mesmo de negócio e vai usar toda a nossa expertise de dados e de inteligência artificial para gerar valor. Então, a gente tem trabalhado muito para que a plataforma ela consiga olhar se a governança está boa, se a estrutura do dado está bom, se o dado está maduro o suficiente, a gente criar uma estratégia para o cliente entender que às vezes o Bilake ele vai servir não só para responder insight de negócio, mas para mostrar um problema que antes estava ali por baixo do tapete, entendeu? A conversa que a gente tem tido é muito de quando eu coloco o Bilake, eu consigo ver, eu consigo trazer para a superfície problemas que estavam lá nos nossos dados porque a gente viu uma inconsistência. De repente, a gente vai bater lá com o BI e a informação não está batendo, por quê? Porque no BI fizeram uma regra de negócio para justamente cobrir uma informação que ela não foi bem imputada lá na ponta pelo usuário final ali no sistema. Então a ideia do Bilake é ser realmente colocar uma inteligência artificial que ela não vai só responder perguntinhas, mas ela vai conseguir entender a estrutura e olhar gaps de dados que não estão bem feitos, gaps de governança no Data Lake que não estão bem feitos, e sim gerar insights, gaps de negócio mesmo que a gente não está observando em cima dos nossos dados. Então, aí sim eu estou dando vida pro nosso Data Lake, esse é o conceito do nome Lake, é justamente dar a vida, ser o Lake, é fazer ele virar uma persona e garantir que ele vai ter a inteligência, o entendimento daquilo que está acontecendo com as regras de negócio daquele cliente para poder realmente gerar insights valiosos. Né? E a gente tem trabalhado muito também de não só gerar insights, mas gerar insights acionáveis. É como que eu faço para que eu não só tenha que perguntar, mas ele consiga automaticamente, de forma autônoma, ele entender o conceito, entender qual é a minha estratégia e a partir disso ele oferecer soluções. Isso aí. A gente está saindo de um momento com a IA, né, principalmente com a IA generativa, que a gente falava muito sobre agentes reativos. Né? Eu preciso perguntar para ele me dar uma resposta que eu realmente queira. Né? Só que agora a gente está indo para um outro conceito que se chama agentes proativos. Né? Ele imagina, ele já sabe, baseado no meu perfil, o que eu preciso saber, qual insight que eu preciso ter. Né? E esse é um dos principais desafios que a gente está enfrentando, que a gente está lidando muito bem, a gente vem construindo o Blake há anos aí, a gente vem colocando isso em prática, que são a verdadeira inteligência, né? A gente tem um conceito que a gente chama aqui dentro do Blake, que é o Brain Lake, né? Que é realmente, né,
você ter vamos dizer assim, a inteligência dentro do seu lake, né? O que realmente faz ali gerar um insight, uma ação, é algo que realmente gere valor para o negócio, né? E quando a gente fala desses agentes proativos, são agentes que já ficam ali dentro do seu lake, monitorando aqueles dados, vendo quais são as correlações. Lança uma campanha focada em um determinado assunto, você explode de vender ou explode de ROI dentro de uma campanha específica. Agora, nesse mês aqui, você lançou essa mesma campanha e ela não foi bem, por causa de tal momento. Né? Para eu identificar isso hoje, geralmente eu preciso fazer uma pergunta. Eu preciso levantar a mão para a minha equipe de BI e falar, olha, eu preciso de um BI com esse gráfico de correlações, preciso construir um modelo de machine learning. Isso leva, às vezes, 3, 4 semanas ou às vezes meses dentro de uma empresa. Né? E a gente vem indo para uma visão onde, como que a gente faz? A gente já tem aquele dado, aquelas correlações já estão ali. Né? Como que a gente faz por uma IA mesmo, sem eu perguntar para ela, identificar que aquilo ali existe e me trazer esse insight sem eu precisar fazer nada? É baseada no meu perfil, baseado no perfil que a empresa tem. Né? Então é muito importante que a gente está saindo dessa quebra de, olha, eu preciso de um BI para tudo, eu preciso saber fazer a pergunta 100% correta, senão eu consigo ter aquela informação para a IA, baseado nos meus dados, ela já consegue me trazer isso. Eu já sei que amanhã eu estou seguro que eu vou receber um e-mail, vou receber no meu WhatsApp aqui o que a IA encontrou no meu lake e eu preciso tomar ação sobre aquilo ali. Né? E não ficar pensando o tempo inteiro em o que eu preciso realmente analisar. A gente sai um pouco da visão de que, olha, esse aqui é um gráfico de pizza ou que é um gráfico de barras para analisar a informação e sai para que você realmente. Esse é o insight que você precisa. Né? Agora trabalhe em cima dele. Você quer analisar mais profundamente, você analisa isso. Né? E a gente vem falando muito sobre essa questão de quebrar o paradigma de BI, mas não quer dizer que o BI vai acabar por causa disso. É uma integração maior, né? O BI ainda vai servir muito para essas análises macro, eu ainda poder entrar no micro em alguma análise específica, mas eu realmente ter um agente, ter uma IA específica que dá inteligência para aquilo ali, né? Para que eu entre mais a fundo, né? Converse com aquele dado para que ele me traga mais insights. Né? Muitas vezes a gente vê um KPI no dash de Power BI, Tableau, etc. E a gente olha para ele e fala, putz, beleza, meu faturamento está baixo. O faturamento está baixo por causa de quê? Eu preciso olhar melhor, eu preciso pegar esse dado, às vezes a pessoa exporta para um Excel e fica analisando ali na mão. Mas não, eu tenho esse dash, vou fazer uma pergunta. Por que, baseado nos meus dados, por que meu faturamento foi baixo esse mês? O que aconteceu? Quais são as correlações que a gente tem aí? E esse é um ponto muito importante que a gente vem vendo, né? Eu acho que o mais legal também é como que eu faço para dividir um pouco do conhecimento que existe dentro das organizações, porque o Cauã é um cara que é muito especialista, conhece muito dos projetos que a gente tem trabalhado. Como que eu faço para pegar o conhecimento dele, colocar num agente que também está plugado aos meus dados, e aí a forma como o Cauã pensa, a forma como ele se comporta hoje em dia no dia a dia de trabalho dele, como que eu faço isso ser replicável? Que esse é um gap que existe muito grande nas empresas, né? A gente tem profissionais muito bons e a gente tem profissionais que estão aprendendo ali e a gente precisa evoluir esses profissionais. E é difícil, como que eu vou tirar tempo do Cauã para ele ficar treinando a equipe, para ele ficar acompanhando a equipe, sem que a gente, assim, trocar a roda do pneu, o pneu ali com o carro andando. Então, a ideia também do Bilek é como que eu faço para que, além da inteligência já entender o contexto da minha empresa, já entender as regras de negócio, já estar plugado nos meus dados, como que eu faço para pegar o conhecimento individual das pessoas da minha equipe e eu trago esse conhecimento para um agente, que aí eu consigo que esse agente possa ser usado por mais pessoas. E aí sim, eu estou democratizando ainda mais. Aí essa é a ideia de democratização. É como que eu faço para garantir a democratização dos dados, da governança, da inteligência de negócio em si e do conhecimento individual das pessoas da nossa equipe, para a gente garantir que um agente ele seja completo, pensando em todas essas diferentes variáveis. Né? Isso aí. E quando a gente fala um pouco disso, de trazer um pouco do conhecimento que a gente tem para uma IA, para que ela consiga ter o mesmo tipo de conhecimento, algumas pessoas têm medo de que sejam substituídas por aquilo. Mas não é essa a ideia. A ideia é que a gente dê mais poder para aquela pessoa, para que ela possa focar mais ainda no estratégico, porque realmente o estratégico não é a gente pegar uma planilha de Excel e ficar analisando ali, tendo análise específica sobre aquilo. A ideia realmente são as ações que você toma sobre esse dado. Né? Então, a gente deixa mais tempo para essa pessoa tomar ações baseadas naqueles dados e tira um pouco desse trabalho manual de ficar analisando, tentando achar o insight. Né? O insight está na sua mão. Agora você tomar uma ação. Aí te dá mais tempo para isso. É isso aí. E, Cauã, eu acho que o ponto legal da gente entender agora é, a gente falou bastante do Bilek como uma inteligência artificial, como uma plataforma de inteligência artificial voltada a negócio. Será que faz sentido ela ser isolada? Faz sentido, ou ela precisa estar conectada a esse ecossistema, né? E aí, o que aconteceria se a gente junta uma base sólida como o Fabric, como o Microsoft Fabric, como plataforma ali de estratégia de dados e a democratização do Bilek?
quando a gente pensou em criar o Blake, a gente entrou muito nesse paradigma de, olha, a gente não quer ser só uma capinha do OpenAI, como a gente diz, né? Eu não quero só conectar uma API do Azure OpenAI e falar que é seguro e vender para os meus clientes. Eu quero construir algo que realmente gere valor, né? Então, qual que foi a nossa ideia? Eu posso tanto conversar com uma IA normalmente, posso tanto conversar com um agente que é especializado em determinado assunto, e mais ainda, né, o nosso foco nos últimos 10, 12 anos foi estruturar dados para os clientes, construir modelos de machine learning, construir modelos de visão computacional, mas sim conectar a isso para que ele traga mais insight. Quando a gente está conversando com o ChatGPT, quando a gente está conversando com uma IA, a gente está falando ali com uma base de dados global. Ela não é especializada naquele dado que eu tenho. E se eu coloco o meu dado ali dentro, eu estou talvez expondo o meu dado, né? Então a gente tem duas vertentes. A gente coloca uma segurança nessa IA para que realmente fique segura, para que aquela empresa realmente possa conversar com a IA. E um outro ponto, a gente realmente dá inteligência daquela empresa, daquele determinado assunto para aquela IA. Quando eu pergunto para o ChatGPT como que eu posso aumentar meu faturamento, ele vai me dar várias técnicas de mercado, né? Mas nada talvez seja especializado no meu ramo específico. Como é que eu faço para ele se especializar no meu ramo específico? Cara, eu preciso passar detalhes. Eu não posso passar detalhes em um lugar que é público, que ele pode ser utilizado para treinar bases públicas. Então, eu preciso ter algo privado, preciso dar meu dado ali, e meu dado não é só da Excel, não é só do documento, é dar um dado estruturado para que a IA entenda muito bem aquele dado, né, para que eu tenha vamos dizer assim, um RAG, né, eu tenho um banco vetorial que eu realmente consiga responder corretamente aquele dado, e a IA consiga realmente entender o que eu estou perguntando, né? Então, quando eu tenho isso, o nosso foco no Blake foi sempre dar inteligência realmente para aquela empresa, para que ela consiga perguntar para o seu dado, consiga ter, vamos dizer, um cruzamento de informação, né? Tanto informações de técnicas globais de mercado, como o momento atual que eu estou passando dentro da minha empresa, com os dados atuais da minha empresa, como também documentos que estão ali dentro da minha empresa, como você falou, o que exatamente aquele profissional analisa, aquele especialista analisa. Então, vamos dizer assim, é o conjunto da coisa que realmente gera o insight, né? Dar realmente o gatilho final com aquele dado estruturado para que a IA consiga te responder de forma mais correta. Legal. E aí, se a gente pensar bem, o Bilek ele vai trabalhar junto com o Fabric da seguinte forma. No Bilek a gente tem como configurar essas fontes de conhecimento, porque a gente precisa dar para ele esse contexto e acesso aos dados. E aí, se você tem uma estrutura bem feita ali no Fabric, com o seu catálogo bem estruturadinho, os esquemas bem estruturadinhos, as camadas ali dentro do seu Data Lake bem organizadas, e tem a governança de segurança, quem tem vê o quê, os grupos de acesso, esse tipo de coisa, dentro do Bilek a gente vai conectar essa estrutura para que o Bilake entenda essa estrutura de dados, veja para que servem as tabelas, padrão de nomenclatura, comentários que existem, cruzamento dessas informações, chaves primárias, chaves estrangeiras. Ele vai entender todo esse contexto dessa base de dados para que ele consiga fazer perguntas e estruturas e queries ali em cima daquela fonte de dados. Então, quanto melhor governado, conectando ao primeiro assunto que a gente falou, quanto mais governado, mais estruturado o nosso data lake for, melhor a inteligência vai conseguir responder. E aí, claro, entendendo esse contexto, ele vai conseguir fazer perguntas e vai conseguir montar queries inteligentes para poder responder essas perguntas, para poder extrair esses dados. E aí um ponto importante que a gente fala muito sobre segurança, governança e tudo mais, se eu estou criando uma base sólida, eu estou criando um data lake dentro do Fabric, ali dentro da estrutura Microsoft da minha organização, eu não posso expor isso, como o Calma falou, para fora. Seja eu copiando os dados jogando no GPT, pegando o CSV e subindo no GPT, a gente precisa de uma infraestrutura que seja bem robusta e esteja dentro da minha organização para estar dentro do meu controle ali, da minha segurança. Então a gente tem trabalhado muito também a estratégia de o Bilake é uma plataforma. A gente vende ele como plataforma as a service. Então ele vai ficar na infraestrutura do cliente já integrado ali no mesmo ambiente, na mesma cloud que o Fabric. Então a conexão, a segurança ela já está bem estabelecida ali pelo que a Microsoft determina como padrões e melhores práticas. Isso vai garantir que a gente tenha um melhor resultado, menor latência e nada dos dados vai trafegar para fora. Então a gente garante que os dados da minha organização eles estão num lugar centralizado. Eu não estou criando Shadow IT, eu estou criando uma estrutura de data lake onde o dado esteja bem estruturado e eu estou plugando uma inteligência artificial, uma plataforma de inteligência artificial que está em cima da mesma estrutura, está ali na mesma organização. Então, eu acho que isso faz com que a gente aumente o poder de processamento de informações, a gente dê segurança e a gente garanta que isso esteja tudo dentro da mesma estrutura da organização. Exatamente. Então, quando a gente fala do Blake conectado ao Fabric, você vê que são conceitos até bem parecidos, no sentido de que o Blake também é um hub, né? A gente tem toda a governança tanto de agentes de AI, como consumo de base de conhecimento, como também consumo de Power BI, né? Então, a gente consegue fazer tudo na mesma plataforma. E qual que é a ideia do Fabric? Também juntar isso para que seja exposto para um Blake
por exemplo, de forma mais governada também. Então, dentro do Fabric, a gente tem a parte de engenharia, a parte de data science e a parte de Power BI. Né? E o Belake, o que ele faz? Ele expõe isso de forma que traga mais insights. É uma IA já preparada para expor isso de forma mais insight. Então, se eu tenho o Belake, eu consigo também ver meus Power BIs, eu consigo conversar com uma IA que está conectada ao Fabric, eu consigo também criar algoritmos específicos que geram insights e conectar isso dentro do Belake. Então, ele se conecta muito bem com dois hubs que, vamos dizer assim, realmente dão um poder muito mais, né, colocam um poder gigantesco na mão da área de negócio em si. Né? Então, nos últimos tempos, a gente vem vendo que existem várias iniciativas dentro das empresas de agentes. Então, tem gente que usa o Copilot Studio, tem gente que usa o AI Foundry, tem gente que faz isso na mão mesmo ali, executa dentro do próprio computador, né? Ou usam SaaS específicos, pagam ali 15, $20 para utilizar isso, né? E isso fica espalhado. Né? Cada dado está em um lugar diferente, cada inteligência está em um lugar diferente, cada pessoa da empresa usa uma IA diferente, mas quando a gente fala de ter uma estrutura como o Belay que tem 100% dentro da infraestrutura da empresa, que é dentro do Azure, por exemplo, conectada ao Lake da empresa que está dentro do Fabric, a gente fala que está tudo bem, muito bem governado, né? Está tudo muito bem conectado. É uma coisa, não tem ponta solta, não tem ninguém trazendo dado para outros lugares, não tem inteligência que realmente pode ser levado para a área de negócio dentro de outras ferramentas em si, dentro de outros SaaS. A gente tem ali realmente algo seguro de ponta a ponta, desde a parte do meu dado em si, até a parte da inteligência artificial, das minhas iniciativas, né, porque a gente vê, cara, muitas iniciativas de ferramentas, de agentes, de ações específicas, e eu posso centralizar tudo isso dentro do Fabric mais do Belake. Né? Então, é realmente algo que se conecta e realmente empodera o negócio. É legal. E aí você pode ficar pergunta, pô, mas lá no Fabric eu tenho o Copilot do Fabric, eu tenho o próprio Copilot Studio da Microsoft, e a gente entende que essas plataformas elas também se conectam aos dados e elas também têm esse quesito de agentes, esse tipo de coisa, mas a gente vê isso como colaboração. O Belake ele pode se conectar a esses caras para dar maior valor. A ideia do Belake com o BrainLake é justamente que a gente juntou toda a nossa expertise desses últimos 10, 15 anos, não só de data science, mas dos profissionais que estão aqui à frente do produto, para garantir que a gente tem uma engine que vai dar toda essa expertise dentro da sua estrutura. Então, a gente pode ainda usar o Copilot Studio, a gente pode usar o Copilot do Fabric também, a gente vai usar recursos do Embedded do Fabric e a gente vai conectar isso dentro da plataforma para garantir que o Belake se comunique com isso. E aí, se você quiser estender utilizando o Copilot Studio, você vai ter os seus agentes do Copilot Studio se conectando ao Belake para poder gerar uma estrutura também. Mas é garantir que a inteligência de negócio, a inteligência de dados, tudo aquilo que tem de contexto, treinamento, e toda a expertise que a gente tem de fazer com que essa inteligência ela se adapte, ela evite as alucinações ou ela minimize o máximo as alucinações porque ela entende de contexto, a gente tem dentro do produto. Então a ideia do Belake não é ser um concorrente, mas é ser um centralizador, um hub, como o Cauã comentou, para garantir que essas informações elas estão bem tratadas para que se a gente for expor isso num agente específico, numa plataforma ali dentro da Microsoft também, isso já esteja preparado. Você não precisa construir isso do zero e ter que desenvolver tudo isso. Então pense nele nesse quesito como um acelerador também para fazer com que o resultado seja mais rápido. A gente pensa muito nisso. Como que a gente faz uma governança boa, que essa governança ela esteja apta a gerar um BI, a gerar uma IA inteligente ali em cima que gere resultados de verdade, mas que isso seja rápido. Então a ideia do Belake é também se trabalhar como um acelerador para garantir que eu plugando no Fabric eu já consigo identificar o quão bom as respostas vão ser, a acurácia que a gente vai ter e que a gente possa estender se a gente quiser através dessas outras plataformas, ao invés de ter que construir tudo do zero. Exatamente. E aí a gente colocou muito essa questão dentro do Belake, que é o sentido de, se eu tenho um Power Automate que eu tenho fluxo de AI já, se eu tenho um Logic Apps que já tem fluxo de AI, se eu tenho um Copilot Studio já criado e já está todo mundo utilizando na empresa, eu vou ter que construir tudo do zero? Não faz sentido. Né? Então, na verdade, é uma forma de eu governar tudo isso. Né? Se eu tenho tantas iniciativas, se eu tenho Azure AI Foundry, se eu tenho Copilot Studio, se eu tenho Power Automate, Logic Apps, como que eu coloco isso de uma forma que empodera um agente específico, que ele tenha isso como ferramentas deles, e eu não precise criar tudo isso do zero, mas mesmo assim a empresa em si tem uma visão de tudo o que está acontecendo dentro de um lugar só. Né? E não que eu realmente precise criar tudo do zero e realmente falar para todo mundo da área de negócio, falar, olha, vamos parar com todas as iniciativas, vamos recriar, vamos passar um ano aqui recriando tudo zero. Mas sim conectar as iniciativas que já existem, mas de uma forma mais governada. Até porque a gente está falando de centralizar os dados, então não faz sentido a gente quer democratizar, mas essa democratização ela precisa ter uma governança estruturada para que o dado seja uma fonte única só
e que a plataforma de IA também seja uma única só. Mesmo que você tenha ferramentas diferentes, pô, eu tenho o N8N, eu tenho o próprio Power Automate, eu tenho o Copilot Studio, eu tenho tantas outras plataformas que estão surgindo por aí, como que eu faço para que elas consumam de uma fonte única e que eu tenha uma governança de quais agentes estão aonde, quem tem acesso, esse tipo de coisa. Então a ideia é estruturar de uma forma que a plataforma ela se integre e ela, claro, democratize mais com segurança para garantir que a gente não está criando um monstrinho aí para daqui a alguns anos. Né? Então, muito legal. E aí eu acho que assim, para a gente encerrar, a gente falar um pouquinho sobre quais seriam os próximos passos, né? Pô, legal que vocês falaram aí do Fabric, legal que vocês falaram do Blake. Como que a gente pode começar com isso? Quais são talvez alguns pontos que a gente poderia iniciar para... Eu quero trazer o Fabric para dentro da empresa, quero trazer o Blake para dentro da empresa, não sei ainda muito bem por onde começar, talvez levantar um caso de uso, a gente pensar em estratégias, para que eu possa realmente trazer valor, né? Exatamente. Então, assim, o que eu recomendaria, né, para alguém que está começando ali é olhar um pouco essa visão de arquitetura, de AI, ou está no meio do caminho, mas ainda está meio perdido, é simplesmente pensar em qual caso de uso vai gerar um valor, vai gerar um retorno muito grande para o meu negócio, onde todo mundo onde vai colocar esse projeto como holofote, né, e todo mundo vai trazer novas ideias, novos casos de uso para que eu expanda isso para a empresa. Né? Então, pense num caso de uso específico, né, e fale, vou focar nisso. Eu vou trazer os dados que essa área de negócio precisa, vou criar agentes para que essa área de negócio realmente precise, vou criar fluxos, automações para conectar dentro desses agentes. Isso vai gerar um valor inestimável para aquele negócio. Aí você já tem um primeiro caso de uso. Gerar novos agora é questão de tempo. Você já tem toda a estrutura, você já tem ponta a ponta o que você precisa fazer. É realmente começar, você precisa definir uma linha de base. Né? O que você realmente quer, onde você realmente quer chegar e definir o caminho até chegar nisso. Então, é algo que a gente vem ajudando muito os clientes nesse sentido. A gente tem, literalmente, né, um caminho ali que a gente geralmente usa para seguir dentro desses clientes, para pensar em um caso de uso que gere ROI, a entender o passo a passo disso, até explicar esse passo a passo, porque às vezes a área de negócio não entende. Né? Então, é muito pensar no primeiro caso de uso para que você trabalhe em cima dele. Isso aí, pensar que o caso de uso pode ser, pô, eu não tenho data lake nenhum, Douglas, Cauã, a gente precisa começar do zero. Legal, vamos pensar num caso de uso que vai pegar os dados que hoje as pessoas gastam muito tempo e não é confiável, e eu gasto ali 2, 3 semanas de pessoas que são importantes para o meu negócio, elas estão fazendo coisa operacional ao invés de pensar estrategicamente, e como que eu trago esses dados para um data lake, crio regras de negócio ali, crio as camadas que a gente precisa criar, e eu coloco uma inteligência artificial já em cima daquele caso de uso, porque isso aí vai trazer ROI. A gente tem conversado muito que a ideia, o Billy que ele responde perguntas, e aí a gente fala assim, pô, o cliente falou que se uma pergunta dele que a gente está querendo ali responder, já trouxe um ROI aí absurdo, né? Já trouxe um trabalho muito grande e já economizou muito tempo de uma pessoa trabalhando, de uma equipe inteira trabalhando. A gente tem visto isso na prática. Então, imagine o seguinte, a gente tem uma plataforma que ela não responde uma pergunta, 10 perguntas, 100 perguntas. Ela vai se plugar os seus dados, ela vai plugar a estrutura. E o Data Lake também, a gente pode crescer para que em algum momento você tenha a empresa inteira dentro do Data Lake consumindo com produtos de dados para que as áreas consigam usar e democratizar de fato. Mas não precisa pensar assim, mira o grande, mas comece com o pequeno. A gente pensar em casos de uso específicos, tanto para mover o dado para o Data Lake, quanto para colocar uma inteligência artificial, vai gerar o ROI necessário para você ter o fôlego aí para poder provar que aquela iniciativa ela tem ganhos e esse tipo de coisa. Exatamente. Às vezes uma pergunta que você responde para a área de negócio já é um retorno inestimável para eles. Né? Então é começar ali em pequenos passos realmente para que isso se torne algo grande no futuro. É isso aí. E se você está querendo saber mais sobre isso, quer falar um pouquinho com a gente, tem os nossos contatos aí, a gente vai ficar muito feliz de conversar com vocês, seja para tirar dúvidas, seja para estabelecer ou iniciar uma parceria ou projeto, tanto com o Fabric quanto com o Bilake. E aí fica o nosso convite aí para as próximas talks, a gente vai trazer outros assuntos aí sempre relacionados à inteligência artificial, inteligência de negócios, carreira, soluções de uma forma geral, tanto tecnicamente quanto estrategicamente, para que você possa estabelecer e garantir que o seu negócio está gerando mais, está performando mais, está tendo melhores resultados, tá bom? Então a gente agradece aí a participação, obrigado, Cauã, pela conversa, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.